como será que é o mapa astral de Chico Xavier? Vem com a gente! Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a 1h da manhã. Você sabe que toda vez que eu pego uma personalidade antiga, assim, mais antiga, de tempos mais remotos, apesar que 1910 não é tão distante assim, mas já é relativamente distante, eu tenho muitas reservas com o horário, porque o horário é muito importante, porque ele descreve as casas e o ascendente, isso fala muito no mapa astral. Acontece que no caso específico do Chico Xavier, eu vi algumas incoerências, algumas discordâncias, dizendo que ele teria ascendente Sagitário, e é muito tentador você considerar ele como alguém de ascendente Sagitário, por conta de ser um líder religioso, né? Mas de fontes mais confiáveis, olhando as fontes, pela confiabilidade das fontes, a gente atribui 1h da manhã, o que faz dele uma pessoa de ascendente Capricórnio, Sol em Áries, Lua em Capricórnio, né? Então você tem uma pessoa bem saturnina, bem capricorniana no conjunto da obra, com esse Sol em Áries. Aí você já começa a pensar assim, puxa, alguém com tanta coisa em Capricórnio, ele deveria ser alguém muito apegado às coisas práticas da vida, uma pessoa materialista, né? Quando pensa em Capricórnio, pensa muito em materialidade. E ele é um líder espiritual, foi um líder espírita. Mesmo o Sol em Áries, você imagina uma personalidade bastante combativa, bastante impositiva. E às vezes a gente esquece alguns detalhes. Por exemplo, Áries é um signo de fogo, e o fogo representa a intuição. Então é muito forte a intuição nos signos de fogo, e isso não impossibilita de alguém ser um grande médium, um grande líder espiritual, você ser de signo de fogo, ou Áries, você poderia pensar em Sagitário, né? Sagitário tem sempre essa coisa filosófica carregada com ele. Mas não, Chico Xavier ele é ariano de fato, e com essa carga que nos é apresentado de Saturno bastante presente. Acontece que a gente tem que olhar o tom da personalidade. Chico Xavier, ele entra para a história como alguém muito, mas muito respeitável, muito sério naquilo que ele fazia. E você pode reparar, as pessoas, até mesmo os opositores religiosos, quem não compactua da mesma fé, tem um certo receio de atacar a figura de Chico Xavier, porque de fato ele sempre foi uma pessoa que demonstrou bastante seriedade, bastante sobriedade, e isso é bem capricorniano, e isso mostra que, sim, com certeza, o mapa do Chico é um mapa carregado, onde Saturno é bastante importante, mesmo porque Saturno, ele está lá, conjunto a casa 4, né, que é a casa da intimidade, e a própria história dele revela isso. Ele teve assim uma origem familiar humilde, mas também ao mesmo tempo bastante sofrido. Ele ficou órfão muito cedo, e ele foi criado por uma madrasta que tratava ele bastante mal, né? Mas, voltando aqui para Júpiter, ele tem Júpiter na casa 9, né? A casa da filosofia, dos contatos exteriores, de expansão, a expansão na casa 9, que é dos estudos da intelectualidade. E Chico Xavier, ele traz isso, né? Ele traz isso no seguinte sentido. Primeiro que, de fato, isso é algo que a gente pode notar. Ele é uma pessoa que teve reconhecimento internacional. Muitas pessoas no exterior vieram visitar ele, a busca de mensagens que ele psicografava. E a Casa 9, esse Júpiter na Casa 9, tem muito a ver com livros, na verdade, né? A religiosidade aos livros e aquela coisa institucionalizante. Então, de certo modo, o Chico Xavier, com a sua obra, ele institucionalizou o espiritismo, né? O espiritismo no Brasil, e ele deu essa carga intelectual, que ser uma religião que tem muitos livros, e boa parte desses livros vieram de Chico Xavier, livros bastante relevantes dentro da doutrina espírita, né? Ele tem então Júpiter em oposição ao Sol e Mercúrio. Então, essa criação, essa fecundidade na criação de livros veio do resultado de um enfrentamento de dificuldades, porque essa oposição
ele poderia ter seguido outro destino na questão do livre-arbítrio, né? Porque o mapa astral, ele não fala como que a pessoa ela resolverá as coisas, mas diz os desafios que vêm para ela, né? Então, ou as facilidades que vêm para ela, mas nesse caso, desafio que estamos falando de oposição. Essa oposição de Júpiter com Mercúrio junto ao Sol, isso revela que ele tinha que superar as dificuldades. Essas dificuldades, uma das propostas, possibilidades era por meio do estudo e pelo contato dos livros. E aí ele passou a ser um escritor de livro mediúnico, ou seja, ele como intermediário onde ele psicografava, né? Então ele tem Saturno em Áries na casa 10, já falei dessa frieza da origem familiar, né? E ele tem Júpiter na 9 em sexto com Marte em Gêmeos na casa 5. Então vejam só, esses livros são os filhos do Chico Xavier. É aquilo que ele deixou de legado, né? Todo o poder criador dele foi colocado à essa disposição a escrever esses livros. Então existe essa marcação muito forte em torno dos livros, né? Gêmeos tem a ver com Marte, esse impulso, né? Então, o Chico, ele é marcial, ou seja, ele é um ariano, no sentido de que ele é um líder nato, né? É um líder nato, porém que tem sempre essa aura de muita seriedade saturnina, e com esse Júpiter atuando de uma forma bastante intensa na casa 9, fazendo com que ele seja esse grande produtor de livros e que traga uma filosofia, uma religiosidade espírita de uma forma bastante presente. Plutão na casa 5, a presença da transformação e da morte ali na infância. Então, no período que ele deveria estar se divertindo e brincando, ele estava passando por transformações na sua vida, na sua infância, e isso também tem muito a ver com o poder criativo, esse poder criativo que, de certo modo, está na transformação da morte, ou seja, da morte que traz para uma vida espiritual, ou seja, para a vida verdadeira, como diria a doutrina espírita, né? Então, esse Plutão na casa 5, desde a infância, esse profundo sentimento de transformação e essa ligação de uma vida, né? A vida após a morte, a própria morte em si, né? Lembrando de novo que ele ficou órfão muito cedo. Netuno na casa 6, o que faz do que a sua rotina, essa espiritualidade esteja presente no seu cotidiano. Então, esse Netuno na casa 6, em quadratura, esse Netuno está em Câncer, tá? Então ele está bastante dignificado. Ele está em quadratura com o Sol. Então o seu ego sempre tentando ver além da matéria. Apesar dessa carga capricorniana, o seu eu buscando ver além da matéria, porque Netuno representa essas neblinas que nos dá a dificuldade de ver o mundo real no sentido material positivista, digamos assim, né? Vênus em sexto com Plutão, que faz com que ele entenda que esse Vênus está em Aquário, tá? Então faz com que o Chico Xavier entenda que a vida comunitária, que as negociações em comunidade, os acordos em comunidade são transformadores dentro do seu dia a dia, portanto, isso fez com que ele fosse uma pessoa bastante ligada às obras de caridade, né? Porque ele entendia que a caridade era a forma como ele poderia transformar e deixar as pessoas mais felizes. Ele foi muito criativo, né? Dentro desse caminho, desse campo da assistente social e da criatividade. Então esse é o mapa do Chico Xavier. Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Fui!